O milionário barbeiro se emociona ao ver mendigo negro pedir corte na barbearia. Era uma manhã ensolarada e a barbearia de Miguel brilhava mais do que nunca. Os grandes espelhos refletiam a opulência do lugar, com cadeiras de couro que pareciam mais um trono do que um assento para um corte de cabelo. O barulho das máquinas de cortar cabelo e o aroma do shampoo caro preenchiam o ar, enquanto os clientes bem vestidos e rindo alto eram atendidos por profissionais atenciosos. Miguel era o rei daquela selva urbana, um barbeiro milionário que construíra seu império com sucesso e charme. Mas tudo isso desmoronou em um único instante. A porta da barbearia se abriu e Samuel entrou, um jovem negro, vestido com roupas desgastadas, olhos cheios de tristeza e um semblante que carregava o peso do mundo. O clima mudou, o burburinho cessou, olhares se voltaram, sussurros de surpresa e reprovação começaram a ecoar. Miguel hesitou. Seria um absurdo atender um mendigo em sua barbearia luxuosa. O egoísmo sufocava. A voz do passado sussurrava que ele não deveria misturar mundos tão diferentes. Mas algo naquele olhar penetrante o fez hesitar. Era um olhar que refletia não apenas tristeza, mas dor, solidão e uma história não contada. O que acontecera com ele? E num súbito flash de lembrança, Miguel viu a imagem de seu amigo de infância, aquele que partira por causa de uma decisão impensada, um erro irreparável. O coração do barbeiro apertou, como se fosse um chamado que não podia ignorar. A compaixão começou a vencer o egoísmo. Ele respirou fundo. Vem cá, amigo. Vamos te dar um corte de cabelo. O murmúrio da sala se intensificou. Miguel apanhou as tesouras e começou a trabalhar. À medida que os fios de cabelo caíam, as palavras também começaram a fluir entre eles. Samuel. Esse jovem, que parecia tão distante, revelava a sua história. Ele falava de um pai que trabalhou duro, de um homem que parecia ter tudo, mas que nunca teve coragem de enfrentar seus demônios. Miguel ficou chocado ao perceber que os dilemas de Samuel estavam entrelaçados com a sua própria história. Os sentimentos de Miguel estavam em conflito. Ele estava ali, de braços abertos, recebendo alguém que poderia se tornar um espelho de suas próprias fraquezas. A revelação de que Samuel era filho de um antigo amigo o deixou tenso. Um segredo que ele nunca soubera. Como poderia ser? A vida havia conspirado para colocá-los juntos novamente, em um momento de união e de cura. Mas havia mais. Rumores de concorrentes traiçoeiros rondavam o império que Miguel construíra, e a pressão de um pai que sempre exigiu perfeição estava novamente em seu pescoço. O que ele faria? Mas qual seria o próximo passo? Miguel sentiu um nó na garganta e as mãos tremiam. O segredo perturbador estava ali, vibrando entre eles, esperando para ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dois se encararam, um silêncio carregado no ar, um peso compartilhado. Vulneráveis e à beira de um entendimento que poderia mudar tudo.
Miguel sentiu um nó na garganta e as mãos tremiam. A tensão era palpável e o murmúrio da barbearia parecia distante, como se o tempo tivesse parado ali. O olhar de Samuel era um convite à honestidade, uma porta aberta para um diálogo que iria além do cabelo. Mas Miguel hesitava. Quando a tesoura cortou o último fio, um estrondo ecoou na rua, um barulho ensurdecedor, como se o chão tremesse. Todos na barbearia olharam para a janela, assustados. Miguel também. Seu coração disparou. Mas antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, uma luz ofuscante iluminou a cena. Samuel, com um sorriso frágil, começou a falar, contando mais sobre sua vida, quando outra explosão fez as paredes tremerem. O caos estourou. As pessoas começaram a gritar. O pânico tomou conta. Miguel tomou a frente, pegando Samuel pelo braço. "Vamos, precisamos sair daqui", disse ele, sua voz cheia de urgência. Mas, ao se virar, um grupo de homens encapuzados invadiu a barbearia. Os gritos se intensificaram e a confusão se espalhou nas paredes douradas. Miguel ficou paralisado. As tesouras caíram ao chão. Os homens começaram a gritar ordens, exigindo dinheiro e joias. Miguel sentiu seu peito apertar. Era como se a opressão do passado estivesse de volta, mais forte do que nunca. No meio da confusão, Samuel se moveu. Não em direção à saída, mas em direção... "Samuel, não!" gritou Miguel. Mas ele já estava lá, encarando os homens com um olhar desafiador. E então, algo inacreditável aconteceu. Um dos homens ergueu a máscara, e Miguel reconheceu o rosto. Era um conhecido do passado de Samuel, um amigo de infância que havia se perdido para o crime. O espaço ficou pequeno e quente. A tensão aumentou como se o tempo estivesse dobrado. "Você, Samuel, olha para onde você chegou", disse o homem com um sorriso cruel. "Saudades dos velhos tempos, verdade?" Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Como isso era possível? Samuel não era apenas um simples mendigo. Ele era alguém de uma história que Miguel pensou ter enterrado. O homem então se virou para Miguel. "E você, o grande barbeiro milionário, o que pode fazer, além de olhar de cima?" As lâminas das tesouras brilhavam no chão, e uma onda de revelação despencou sobre Miguel. A conexão entre eles não era apenas um passado distante. Era uma teia de segredos e traições. Enquanto os homens gritavam e cada instante se tornava um pesadelo, Miguel percebeu que tudo o que ele havia construído poderia desmoronar em segundos. Sem pensar, Miguel pulou à frente de Samuel, desesperado para protegê-lo. Uma parte dele queria socar aquele homem, mas outra parte lembrava das escolhas que fez, das portas que fechou. Como ele poderia ser o salvador agora? O caos continuava, e os olhos de Samuel, entre medo e resolução, eram um reflexo direto dos erros do passado de Miguel. E então, no meio do tumulto e da gritaria, Samuel olhou para Miguel e fez uma pergunta que mudaria tudo. "Você ainda se lembra de quem eu sou?" As palavras pairaram no ar, e a barbearia, agora cercada pelo eco do clamor, parecia um campo de batalha. Miguel sentiu um frio na espinha. Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? A confusão à sua volta se misturava com o medo do desconhecido. E a verdade que poderia emergir ali dentro, que verdade seria essa? O coração de Miguel pulsava, e a única certeza era que nada seria como antes. Os dois se encararam,
Um silêncio. Miguel sentiu um nó na garganta e as mãos tremiam. A tensão era palpável, e o murmúrio da barbearia parecia distante, como se o tempo tivesse parado ali. O olhar de Samuel era um convite à honestidade, uma porta aberta para um diálogo que iria além do cabelo. Mas Miguel hesitava. Quando a tesoura cortou o último fio, um estrondo ecoou na rua. Um barulho ensurdecedor, como se o chão tremesse. Todos na barbearia olharam para a janela, assustados. Miguel também. Seu coração disparou. Mas antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, uma luz ofuscante iluminou a cena. Samuel, com um sorriso frágil, começou a falar, contando mais sobre sua vida, quando outra explosão fez as paredes tremerem. O caos estourou. As pessoas começaram a gritar. O pânico tomou conta. Miguel tomou a frente, pegando Samuel pelo braço. Vamos, precisamos sair daqui, disse ele, sua voz cheia de urgência. Mas ao se virar, um grupo de homens encapuzados invadiu a barbearia. Os gritos se intensificaram e a confusão se espalhou nas paredes douradas. Miguel ficou paralisado. As tesouras caíram ao chão. Os homens começaram a gritar ordens, exigindo dinheiro e joias. Miguel sentiu seu peito apertar. Era como se a opressão do passado estivesse de volta, mais forte do que nunca. No meio da confusão, Samuel se moveu, não em direção à saída, mas em direção aos invasores. O que ele estava fazendo? O coração de Miguel parou. Ele não podia deixar que mostrasse coragem. Não assim. Samuel, não! Gritou Miguel. Mas ele já estava lá, encarando os homens com um olhar desafiador. E então, algo inacreditável aconteceu. Um dos homens ergueu a máscara, e Miguel reconheceu o rosto. Era um conhecido do passado de Samuel, um amigo de infância que havia se perdido para o crime. O espaço ficou pequeno e quente. A tensão aumentou como se o tempo estivesse dobrado. Você, Samuel, olha para onde você chegou, disse o homem com um sorriso cruel. Saudades dos velhos tempos, verdade? Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Como isso era possível? Samuel não era apenas um simples mendigo. Ele era alguém de uma história que Miguel pensou ter enterrado. O homem então se virou para Miguel. E você, o grande barbeiro milionário, o que pode fazer além de olhar de cima? As lâminas das tesouras brilhavam no chão, e uma onda de revelação despencou sobre Miguel. A conexão entre eles não era apenas um passado distante. Era uma teia de segredos e traições. Enquanto os homens gritavam e cada instante se tornava um pesadelo, Miguel percebeu que tudo o que ele havia construído poderia desmoronar em segundos. Sem pensar, Miguel pulou à frente de Samuel, desesperado para protegê-lo. Uma parte dele queria socar aquele homem, mas outra parte lembrava das escolhas que fez, das portas que fechou. Como ele poderia ser o Salvador agora? O caos continuava, e os olhos de Samuel, entre medo e resolução, eram um reflexo direto dos erros do passado de Miguel. E então, no meio do tumulto e da gritaria, Samuel olhou para Miguel e fez uma pergunta que mudaria tudo. Você ainda se lembra de quem eu sou? As palavras pairaram no ar, e a barbearia, agora cercada pelo eco do clamor, parecia um campo de batalha. Miguel sentiu um frio na espinha. Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? Antes que Miguel pudesse responder, um terceiro estrondo preencheu o ar. A porta da barbearia foi arrombada com força. Miguel respirou fundo, mas seu coração afundou ao ver um rosto familiar entre os oficiais. Era o detetive Jones, um amigo de longa data que havia se afastado. Ele se aproximou, olhos fixos em Samuel,
e gritou: Parado, Samuel, você está preso! Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. Preso? Por quê? A voz de Miguel falhou. O olhar de Samuel se encheu de desespero, e nesse momento, tudo mudou. Joshua, o homem que havia sido amigo de infância de Samuel, riu com desprezo. Você não sabe, barbeiro. Ele está envolvido com a máfia. Tem um passado sujo. As palavras cortaram como uma lâmina afiada, e a barbearia silenciou, todos os olhares voltados para Samuel. A confusão se transformou em uma onda de choque. Miguel ficou paralisado diante da revelação devastadora. Samuel não era o mendigo que parecia, mas alguém com um passado criminoso que ele nunca imaginou. A mente de Miguel girava. Tudo o que ele achou que sabia estava em ruínas. E a pergunta pairava no ar: Samuel era uma vítima ou um vilão? O pânico tomou conta, e Miguel, sem saber o que fazer, viu a verdade se desvendar diante de seus olhos. As portas do passado estavam escancaradas, e o futuro se tornava nebuloso. Miguel sentiu frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Samuel, é verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios, um lamento involuntário. O olhar nos olhos de Samuel agora se tornava uma mistura de dor e raiva. O barulho ao redor desapareceu, e tudo o que existia era aquele momento profundo e aterrorizante de revelação. Os dois se encararam, entre os gritos dos clientes apavorados e o bater frenético do coração de Miguel. Eu não sou o que você pensa. A voz de Samuel tremeu, mas ele não teve tempo de completar. Joshua, o homem que havia invadido a barbearia, estava rindo. Olha só, o grandão da barbearia com sua boa ação, e achou que poderia salvar o dia. Você não sabe nada sobre ele. As paredes pareciam esmagar Miguel. O que você quer dizer? Que história é essa? Boa. A tensão no ar quase palpável. O olhar de Samuel se desviou para o chão, e quando levantou a cabeça, seu semblante estava mudado. Ele não era mais o jovem vulnerável que Miguel tentara ajudar. Ali havia uma determinação que Miguel nunca viu antes. Eu não sou só um mendigo. Sou muito mais do que você imagina. E tudo isso é parte de um plano. Miguel ficou boquiaberto. Um plano? Que plano? Seu coração disparou. Os policiais, liderados por Jones, o detetive de seu passado, começaram a se mover em busca de controle sobre o caos. Um grito ecoou pela barbearia. Miguel virou a cabeça justo a tempo de ver uma bomba ser lançada ao chão. Seus olhos arregalados, refletindo o horror. Bomba! Todo mundo para baixo! Um caos generalizado tomou conta assim que a bomba explodiu, preenchendo a barbearia com fumaça e gritos de pânico. Samuel, por instinto, agarrou Miguel e os dois se jogaram ao chão, enquanto estilhaços de vidro e peças de madeira voaram. O que estava acontecendo? A barbearia, que antes era um templo de estilo e sofisticação, virou uma armadilha mortal. O pânico tomou conta de todos, e Miguel sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Quando a fumaça começou a dissipar, ele se levantou, retorcido pelo medo, e buscando por Samuel. O caos ainda reinava, mas algo estava diferente. Ao olhar ao redor, ele viu Joshua, agora ferido e encurralado, prestes a ser preso pelos policiais. Miguel percebeu que naquele exato momento a verdade estava emergindo. Uma verdade que lhe foi escondida, e Samuel estava no meio disso tudo. Foi você, não foi? Miguel gritou para Samuel, sua voz cortante na confusão. Você armou tudo isso. O olhar de Samuel foi implacável, mas não havia mais tempo para discutir. Joshua, com um olhar de puro ódio,
gritou algo que fez o coração de Miguel parar. Você não deveria ter vindo. A máfia não perdoa. Miguel ficou paralisado. O que havia de verdade em tudo aquilo? Ele tinha certeza que a relação entre ele e Samuel não era apenas casual, mas agora tudo parecia mais uma armadilha elaborada do que um encontro de cumplicidade. Ponto. A conexão deles se transformou em uma linha tênue entre traição e amizade. O que mais ele não sabia? Com as sirenes ao fundo e os policiais começando a controlar a situação, tudo estava se desenrolando em um frenesi. Miguel se virou para Samuel, necessitando de respostas. Era hora de confrontar a verdade. Diga-me, quem você realmente é e o que está acontecendo? Sua voz soou desesperada. Samuel hesitou, e nesse momento, tudo parecia pendurar em um fio. E então, antes que pudesse responder, mais uma explosão soou. Não do lado de fora, mas de dentro. Outra bomba detona. A barbearia começou a desmoronar. O chão se abriu sob eles, e a única certeza que Miguel teve foi que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E ao olhar para Samuel, ele se perguntou se ainda havia algo que poderia salvar a todos. O mistério se tornava cada vez mais profundo, e as perguntas se multiplicavam. Até onde ia essa história? E, principalmente, quem era realmente Samuel? Miguel estava tão atordoado que nem sabia o que fazer. O caos tomava conta da barbearia e a explosão ainda reverberava nas paredes. Ele tinha várias perguntas na cabeça, mas uma se destacou. Quem era Samuel de verdade? Samuel parecia estar em um estado de transe, os olhos fixos no chão enquanto a fumaça começava a se dissipar. O desespero tomou conta de Miguel. Ele puxou Samuel do chão. Sua intenção era protegê-lo, mas então outra explosão ecoou dentro da barbearia. A luz branquíssima começou a entrar de repente, preenchendo todo o espaço com uma intensidade quase insuportável. Miguel se abaixou, segurando Samuel, mas um grito cortante fez o coração dele parar. Era um grito familiar. Miguel ergueu a cabeça e seu estômago se revirou ao ver a cena diante dele. No meio da fumaça e da confusão estava Clara, sua irmã mais nova, com Clara. Miguel gritou, tentando se levantar, mas a pressão do momento o segurava no chão. O olhar de Clara refletia terror. Saia daqui, eles vão te pegar. A multidão ainda estava confusa, mas a atenção das pessoas se voltou para Joshua. Você não percebe? Ele está com a máfia! Joshua gritou, rindo com um misto de satisfação e desprezo. Era claro que ele tinha algum tipo de rancor pessoal contra Samuel. Mas ninguém sabia a gravidade do que se passava ali. Um dos homens encapuzados, já prestes a alcançar Clara, virou-se e apontou a arma para ela com mãos trêmulas de raiva e medo. A cena parecia lenta, como se todos os barulhos do mundo tivessem desaparecido. Miguel sentiu o nó na garganta aumentar. Ele não podia perder Clara. Não. Ele se lançou na direção dela, mas uma barreira invisível o segurou. A determinação dos homens se impôs à delicadeza da sua intenção. O caos não respeitava laços familiares. E então, em um movimento inesperado e confuso, Samuel gritou: Parem! Eu sou o que vocês precisam. Todo mundo parou, inclinado a ouvir. As ordens vieram de todos os lados, mas Samuel levantou a mão. Eu tenho informações. Eu posso ajudar vocês a capturar quem está por trás disso. Não é o que pensam que sou. A tensão esquentou no ar.
Joshua ficou em silêncio por um segundo, claramente lutando contra algo. A adrenalina impulsionava seus movimentos, mas sua voz saiu em um sussurro cortante. O que você está dizendo? Você só está se enterrando mais. Miguel olhou para Samuel, intrigado. Samuel, o que você quer dizer com isso? A cada palavra que saía da boca de Samuel, uma nova camada do mistério se desfazia. Com um olhar fixo em Joshua, Samuel respirou fundo. A máfia não é quem vocês pensam que é. Ponto. O verdadeiro inimigo está mais perto, e ele está infiltrado nas suas vidas. Eu sei. Espero que ainda me veja como um aliado, Miguel. Todo mundo ficou em silêncio, presos nas palavras dele. Aliado? Joshua riu, mas não parecia divertido. Você ajudará a prender quem? Você é um criminoso, Samuel. E você não é diferente. Miguel interveio com a força que não sabia que tinha. O clima tenso entre os dois homens apenas aumentou a pressão. Clara estava tão baixa que parecia uma sombra, e as luzes dos policiais começavam a infiltrar o espaço novamente. A confusão estava ficando insuportável. Samuel, então, fez um movimento súbito. Caiu no chão, e o olhar de todos se virou para ele em choque. Eu sou o filho do chefe da máfia. Eu não escolhi isso, mas eles me forçaram. Foi só uma armadilha. Ele estava suando, os olhos grandes com um brilho de desespero, e mesmo assim, uma sombra de alívio passou por ele. Miguel se sentiu chocado. O quê? Como você pôde esconder isso? O tempo parou novamente. Os olhares se encontram e uma onda de incredulidade percorreu todos. O passado que Miguel pensou que sabia, agora estava coberto por um novo manto de segredos e mentiras. E Clara, você a colocou em perigo para... Não era assim. Eu não sabia que eles viriam aqui, disse Samuel, em um sussurro angustiante. O ar ficou pesado. Miguel sentiu o chão sob seus pés se abrir de novo. Todos aqueles sentimentos de compaixão e desconfiança se entrelaçaram como um torniquete em seu coração. E quando ele olhou para Clara, a nova verdade se transformou em um eco ensurdecedor. O passado estava de volta, com uma reviravolta tão violenta que desafiava tudo o que ele conhecia. Agora Miguel precisava decidir, confiar em Samuel e arriscar mais uma vez, ou se afastar e deixar todos os secretos e todos os horrores se desdobrarem à sua volta. O grito de ajuda estava mais próximo, e o peso da verdade era quase insuportável. O destino estava em jogo. A barbearia se tornara a arena de suas vidas. O que viria a seguir? Uma nova explosão? O fim de sua história? Miguel não tinha certeza. Mas a única certeza era que ele e Samuel nunca mais seriam os mesmos. Miguel estava tão atordoado que mal conseguia entender tudo o que estava acontecendo. O passado de Samuel, revelado de repente, jogou sombras por toda a barbearia. Ele é filho do chefe da máfia? Os pensamentos giravam. A verdade parecia mais estranha que a ficção. Nesse momento, a tensão interna parecia palpável. Mas a barbearia não estava só repleta de segredos. Um novo ruído forte cortou o ar. Um choque estrondoso ressoou do lado de fora da rua, como um tiro. A porta da barbearia se abriu bruscamente, e um grupo de homens armados penetrou o local, gritando ordens. O caos se instalou novamente. Miguel olhou para Samuel, e em um instante, os olhares de todos se cruzaram. A situação se tornara um verdadeiro pesadelo. Os invasores começaram a gritar: "Abaixem-se! Mantenham as mãos onde eu possa vê-las!" Um deles, com uma máscara preta, encarou Miguel e levantou a arma. "Essa barbearia é nossa agora."
Miguel não conseguia acreditar. Ele precisava proteger Clara e Samuel. Mas o que mais poderia fazer? Samuel, diga que não é verdade. Ele começou a falar, mas a voz de Samuel surgiu atrás dele. Não se preocupe, eles não estão aqui por mim. Eles estão atrás de algo que eu tenho. As palavras de Samuel cortaram o pânico, quase como um peso se levantando temporariamente. O quê? O que você tem? O coração de Miguel pulsava mais forte. Ele sentiu um nó na garganta e seu corpo todo tensionado. Antes que Samuel pudesse dar uma resposta, um novo personagem entrou em cena. Um homem mais velho, que Miguel reconheceu instantaneamente. Era o chefe da máfia, o pai de Samuel, vestido com um terno escuro e um olhar intenso. Ele parecia tão imponente quanto aterrorizante. Samuel, o que você está fazendo? Gritou ele. O choque na voz de Samuel era claro e a tensão aumentou novamente. Pai, não vem aqui. Você não sabe o que está acontecendo. A voz de Samuel era desesperada, quase suplicante, e Miguel não sabia se estava compreendendo ou apenas se perdendo mais na confusão. Você foi um tolo. Você teve que se envolver com eles, não é? Agora você não pode escapar. O homem olhou para Miguel e Clara, seu olhar cortante como uma faca. E quanto a vocês, se fizerem alguma besteira, juro que vão se arrepender. O medo envolveu a barbearia como uma maré alta. Miguel lembrou-se da história de Samuel, da amizade deles na infância, e tudo parecia tão distante agora. Clara, ainda atrás dele, fez um movimento de angústia. O ambiente pesava sobre eles. As paredes pareciam estar fechando, e o caráter sombrio de todos os presentes começava a se desfazer nas ameaças sendo lançadas. Então, em um golpe inesperado, tudo se desfez. Samuel deu um passo à frente, tentando conter a situação, e gritou: Eu sou filho da máfia, mas não sou como vocês. Eu fui forçado. O verdadeiro chefe está aqui entre nós. Ele olhou diretamente para o pai e acrescentou: E talvez vocês não sejam só ladrões. Talvez sejam apenas seus peões. O espaço ficou em silêncio. A tensão era quase insuportável. Joshua, que estava ali, ficou boquiaberto. O silêncio era esmagador. Miguel não conseguia acreditar que Samuel estava disposto a usar suas cartas mais perigosas e arriscar tudo. Eu sei onde está o verdadeiro poder, e se vocês não se calarem agora, posso... A voz de Samuel tremia com a força da verdade, e de repente, tudo parecia gratuito, enxergando a lealdade sendo desafiada. Com o coração na garganta, Miguel viu um novo desenrolar. Samuel estava usando tudo a seu favor. E, claro, poderia ser um canto de morte para todos. Mas havia também uma revolução no ar. Algo místico que poderia mudar não só a história deles, como a percepção da própria vida. Miguel não sabia como isso terminaria. Mas, naquele momento, tudo estava prestes a mudar radicalmente. E no fundo, ele se perguntava até onde Samuel iria para se libertar. E o que mais estava escondido nesta guerra de poder intrincada que estava prestes a engoli-los a todos. Miguel ainda estava atordoado, os olhos fixos em Samuel, esperando pela verdade. O pai de Samuel, aquele homem com um olhar dominador, parecia já ter uma resposta pronta. Ele fez um gesto sutil, como se estivesse se preparando. Clara, que estava atrás de Miguel, pulou para a frente, desferindo um golpe brutal contra o homem que havia invadido a barbearia. Com uma força que Miguel nunca tinha visto, ela o derrubou no chão, o colocando de joelhos.
Você não vai tocar em ninguém, bradou, firme e decidida. Miguel ficou boquiaberto, não só com a coragem de sua irmã, mas pela súbita explosão de ação. Mas algo não estava certo. Antes que alguém pudesse reagir, outro homem, que não tinha sido notado, emergiu da fumaça e levantou uma arma, apontando diretamente para Clara. A tensão era um fio prestes a se romper. Mova-se e eu dou um tiro, o homem gritou. E todos, congelados, podiam sentir a urgência das suas palavras. Clara! Miguel gritou, tentando se mover na direção dela. A adrenalina subia em seu corpo. Ele não poderia deixar isso acontecer. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele ouviu Samuel, sua voz uma mistura de desespero e convicção. Esperem, todos esperem. A tensão tomou espaço. Olhos se voltaram para Samuel. Ele estava à beira da explosão, com a respiração acelerada. Eu sou filho do chefe da máfia, e eu também sou um agente infiltrado. As palavras saíram como um exorcismo, uma revelação chocante. O silêncio foi ensurdecedor. Miguel ficou paralisado. Era uma jogada de mestre ou uma loucura completa? Eu não escolhi isso. Fui forçado a entrar. Estava tentando derrubá-los por dentro. O olhar de Samuel buscava compreensão, mas Miguel sentia que algo ali não fazia sentido. O pai de Samuel olhou como se tivesse visto um fantasma. Você está me traindo? Depois de tudo o que fiz por você? O tom da voz era de desprezo, uma ferida exposta a cada palavra. Mas Miguel não podia deixar isso passar. Samuel, e Clara, você a colocou em perigo por causa da sua vida dupla? Eu não sabia que eles viriam aqui, Miguel. Eu só queria protegê-la, Samuel exclamou. O homem com a arma, que estava prestes a disparar, hesitou. A confusão agora era palpável. Mas a reviravolta estava longe de terminar. Joshua, que havia assistido toda a cena como um mero espectador, agiu de forma inesperada. Ele se virou diretamente para Samuel e gritou: Eu não posso deixar você sair impune, traidor. E em um movimento rápido, sacou uma faca do bolso. Antes que Miguel pudesse alertar a todos, Joshua avançou rápido, investindo contra Samuel. O verdadeiro pânico tomou conta. Não! Samuel! O grito de Miguel ecoou em seus ouvidos, enquanto a cena se desenrolava como em câmera lenta. Com um movimento quase involuntário, Clara se atirou na frente de Samuel. O impacto a levou ao chão pesado. O grito estridente dela cortou o ar. A cena parou. O tempo congelou. Miguel sentiu um burburinho dentro do peito. Um nó que se formou e se espalhou, levando a angústia a um novo nível. O homem que havia sido atacado por Clara agora estava em pé e, com um olhar aterrorizado, recuou. O caos se transformou em algo brutal. Vozes e gritos se misturavam, mas Miguel não conseguia se mover. Ele estava fixo, os olhos fixos em Clara, que agora estava tentando se levantar, se arrastando, o medo evidente em seu olhar. Por favor, não faça isso, Samuel murmurou. Mas o estrondo de uma nova explosão abafou suas palavras. A barbearia tremeu, causando novos destroços, e algo desabou do teto, escurecendo tudo instantaneamente. Miguel ficou em choque. A realidade se desfez em um turbilhão de poeira e ruídos. Ele não sabia se Clara estava bem, se Samuel tinha saído ileso. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma nova figura emergiu das sombras. Era uma mulher, com uma presença imponente, olhando direto. Era a mãe de Samuel, a mulher que todos pensavam ter desaparecido. Cheguei na hora certa, não acham? Disse,
um sorriso enigmático nos lábios. O ar ficou pesado e Miguel sentiu uma onda de insegurança. O que mais ela tinha escondido? E com isso, a única certeza que restava era que tudo já havia mudado e cada um estava prestes a enfrentar suas próprias verdades. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Ela completou, o olhar penetrante. Então, com um gesto, ela acenou, e o verdadeiro caos começou a se desenrolar, deixando todos à beira do abismo de novos segredos. A pergunta pairava no ar. O que mais Samuel e sua família estavam escondendo? A mulher que emergiu da fumaça, com um semblante sério e determinado, olhou para Samuel como se estivesse avaliando suas chances. Você realmente achou que poderia escapar, não é? A voz dela era como um trovão, ecoando pela barbearia em meio ao caos. Miguel sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? Clara ainda estava no chão, tentando processar a situação, e o olhar de Samuel era uma mistura de desafio e desesperança. Eu não estou aqui para brigar com você, mãe, Samuel gritou. Mas a mulher não se deixou abalar. A tensão aumentou, e Miguel começou a se perguntar se tudo aquilo tinha realmente começado ali, naquela barbearia, ou se era apenas o clímax de uma tempestade que vinha se formando há anos. Antes que alguém pudesse reagir, ela fez um movimento rápido, e seu olhar encontrou o de Joshua, que hesitava. Você sempre foi tão impressionável, meu filho. A ironia na voz dela fez a pressão no ambiente crescer. Mas lembre-se, você é apenas uma peça no meu tabuleiro agora. What? A incredulidade explodiu em Miguel. Ele não conseguia entender. A mãe de Samuel estava do lado da máfia. O chão parecia estar se movendo sob ele. Uma sensação de traição que rasgava tudo ao seu redor. O que mais Samuel não havia contado? A mulher deu um passo à frente e virou-se para toda a barbearia. Está na hora de acabar com esses jogos, crianças. Samuel pode ter sonhado com uma vida diferente, mas a verdade é que ele pertence a um legado que não pode ignorar. Legado? Miguel sussurrou, a confusão dominando sua mente. O que isso significava? Samuel olhou para Miguel, buscando compreender se ainda havia espaço para confiança naquela situação. E em meio a tudo isso, enquanto ele buscava uma resposta, uma luz pulsante se acendeu à porta da barbearia. A porta estava sendo cercada. Era uma equipe SWAT. O barulho no lado de fora aumentou como um rugido de um dragão. As sirenes soaram misturadas aos gritos. Não era uma encenação. Era real. Miguel sentiu um choque profundo. Não só sua vida estava em risco, mas a vida de todos ali. O que mais estava prestes a ser revelado? A mulher sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era de pura satisfação. Vocês não têm ideia do que eu preparei para este momento, ela disse. E no instante seguinte, tudo aconteceu em câmera lenta. Samuel começou a recuar, seus olhos arregalados. Não, mãe, não faça isso. Mas era tarde demais. Ela levantou uma pequena caixa, girou e pressionou um botão. Uma onda de eletricidade percorreu a barbearia. Miguel sentiu seu corpo inteiro tremer. Não tinha certeza do que estava passando, mas a sensação de perigo foi instantânea e exponencial. O que era aquilo? E então uma explosão ensurdecedora se seguiu. Nada. O que deveria ser um dia comum de trabalho terminou em horror. Os gritos ecoaram e o pânico tomou conta. As paredes começaram a rachar e a barbearia se tornava um campo de destruição. Miguel, lutando contra a onda de adrenalina, soltou a mão de Clara,
enquanto empurrou Samuel para o lado, instintivamente tentando protegê-lo. As luzes começaram a piscar e tudo foi envolvido numa nuvem densa de fumaça e detritos. Entre os destroços, Miguel olhou para Samuel, que estava paralisado, e então para a mulher, que antes se mostrava tão forte, agora estava apenas sorrindo. A vida é cheia de escolhas, meu filho, e você escolheu mal. Você está se tornando a vilã da sua própria história. Miguel gritou em desespero. A intensidade da situação fez o relógio parecer parar. O chão começou a tremer e a estrutura da barbearia ameaçava desmoronar. Os policiais do lado de fora pareciam confusos e a situação ficava cada vez mais caótica. Samuel olhou para Miguel com "Ela está certa. Eu sempre soube que este momento chegaria, mas nunca imaginei que armando algo assim, a destruição chegaria a tanto." Miguel sentiu um nó na garganta. Era como se tudo ao seu redor estivesse se quebrando, e cada palavra de Samuel carregava um peso indescritível. "Samuel, confie em mim. Temos que sair daqui agora." A urgência em sua voz era palpável. Mas os segundos estavam se esgotando, e a barbearia se transformava em um pesadelo, um eco do passado que os dois tentavam esquecer. "Eu não sei se você pode confiar em mim ou em ninguém agora." Naquele instante, um pensamento cruzou a mente de Miguel. E se tudo aquilo não fosse apenas um plano de fuga, mas uma armadilha maior? O que mais estava em jogo nessa história? E até onde estavam dispostos a ir? Os olhos de Samuel refletiam a dor e a traição, e Miguel percebeu que tudo o que pensara saber estava prestes a ser desmantelado em um instante. Então, enquanto a fumaça envolvia tudo e os estrondos de caos se aproximavam, uma única pergunta pairou no ar: o que realmente está acontecendo aqui? A barreira entre eles e a verdade estava prestes a se dissipar, e todos estavam prestes a ser confrontados com seus maiores medos e segredos. E enquanto tudo desmoronava, Miguel não sabia. Conseguiria eles escapar da própria história que ajudaram a criar? Os olhos de Miguel estavam fixos em Samuel, a confusão reinando em sua mente como uma tempestade. O que ele dissera? Um agente infiltrado? A verdade parecia um quebra-cabeça em que as peças não se encaixavam. As paredes da barbearia tremiam e a sensação de desespero aumentava. Miguel não sabia mais em quem acreditar. Dentro daquela nuvem de fumaça, Clara ainda estava no chão, olhando para Samuel com um misto de medo e compaixão. "Mãe, você está bem?" Mas o olhar de Clara, ainda fixo em Samuel, dizia que ela estava mais preocupada com o amigo do que consigo mesma. As sirenes lá fora se tornaram um zumbido distante. Ninguém poderia sair enquanto tudo se desmoronava. A mulher, mãe de Samuel, aproximou-se mais, seus olhos brilhando com uma ferocidade quase sobrenatural. "Você sempre quis ser o herói, não é, Samuel? Mas você não percebeu que os heróis são raros aqui. Você só está seguindo um caminho traiçoeiro." As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Samuel tentava encontrar palavras, mas Miguel sabia que o tempo estava se esgotando. "Samuel, precisamos ir. Agora!" Miguel gritou, seu coração pulsando no ritmo da urgência. Mas, justo quando ele se preparava para agir, a barbearia começou a tremer, de forma mais intensa. Ponto. O teto parecia prestes a ceder. E então, em um momento de pura adrenalina, tudo aconteceu de uma vez. Samuel levantou a mão, clamando para que todos parassem. Mas nesse instante, a porta da barbearia foi arrombada de novo, e dois homens armados, que pareciam muito mais ameaçadores que os anteriores,
entraram. "Onde está ele?" gritou um deles, mirando diretamente em Samuel. A tensão se tornou uma explosão instantânea e o caos reiniciou. Miguel se virou para a mãe de Samuel. "Você os conhece?" A resposta dela foi um esboço de um sorriso malicioso. "Eu sei exatamente quem eles são, só que eles não sabem que estou aqui." Uma declaração de guerra pairou entre eles, e isso fez o estômago de Miguel girar. No instante seguinte, os novos homens começaram a se mover rapidamente, e o pânico reinou novamente. "Samuel, você tem que me dizer, o que está acontecendo realmente?" Miguel olhou nos olhos de Samuel, esperando que ele pudesse guiá-los para a saída daquela confusão. Mas Samuel estava em um estado de choque, olhando para a mãe como se estivesse vendo-a pela primeira vez. "Você sabia? O que você fez?" Os olhos de Samuel estavam arregalados, como se a revelação de sua mãe fosse uma bomba que prestes a estourar. E no meio desse caos, a verdade despencou como uma avalanche. "Na verdade, Samuel, tudo isso foi para testá-lo. Sua vida era um experimento." O ar parou. Miguel sentiu seu coração disparar. Experimento? O que isso significava? Ele olhou para Clara, que estava atordoada, e para a mulher que parecia tão poderosa. Testá-lo? Para quê? A voz de Miguel tremia, carregada de emoção. Nesse momento, um dos homens armados apontou sua arma para a mãe de Samuel. "Chega de joguinhos, Lady." Sua voz era rouca e determinada. O ar ficou pesado. O que mais estava em jogo? Miguel percebeu que tudo poderia mudar a qualquer instante. "Essa não é apenas uma luta de gangues", continuou ela, como se estivesse no controle da situação. "Samuel é mais importante do que você pensa. Ele é o escolhido." As palavras dela cortaram a fragilidade da cena, e os olhos de Samuel se engoliram em um misto de horror e incredulidade. O choque estava estampado no rosto dele, e naquele instante fatídico, tudo ficou claro. Havia uma teia de manipulação, e cada um ali tinha um papel. Miguel se viu no meio de um jogo de poder, e não era apenas sobre salvar o dia, mas sobre sobreviver a um segredo que poderia destruir todos. "Escolhido para o quê?" ele sussurrou, a tensão subindo como uma onda. Antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo ecoou. Algo mais forte que o grito do pânico. As paredes desmoronaram, e a verdade definitiva apareceu em seu rosto. Não era apenas a máfia que estavam enfrentando. Era uma batalha entre mundos que Miguel nunca soubera que existia. O que mais estava por vir? E o que verdadeiramente significava ser o escolhido? Miguel olhou para Samuel, a confusão ainda nascendo em seu olhar. O que estava acontecendo? Os homens armados se aproximavam, e a tensão no ar era insuportável. O barulho do caos ao redor se intensificava, mas algo dentro dele foi despertado. Samuel, com ênfase, virou-se para a mãe. "Você não pode fazer isso. Nós somos mais que peças em um jogo." A força nas palavras quase fez o tempo parar. A mulher sorriu, mas o sorriso era gélido. "Você nunca entendeu, meu filho. O poder que temos transcende tudo o que você conhece." Com um movimento rápido, ela girou, revelando um dispositivo que pulsava em sua mão. "Se eu apertar esse botão, tudo isso terminará." "Não faça isso!" gritou Miguel, sentindo o coração acelerar como se quisesse saltar do peito. Ele tinha que fazer alguma coisa. Precisava salvar Samuel e Clara. Isso não pode ser o fim. E então a fumaça começou a se dissipar. Por um momento, tudo parecia estar em câmera lenta. Os rostos confusos,
os olhares de desespero. Clara, ainda no chão, olhou para Samuel com um brilho de esperança. Você pode pará-la, Samuel. Você tem que tentar. Foi como se uma nova energia se acendesse dentro de Samuel. Ele respirou fundo, seus olhos cravados na mãe. Eu não sou mais uma marionete. Eu faço as minhas escolhas. Com um movimento ágil, ele desviou-se do alcance da mulher, tentando desarmá-la. A cena foi caótica. O choque tomou conta de todos. Samuel, cuidado! Gritou Miguel. Mas era tarde demais. Um disparo ecoou, e a explosão de vidro que se seguiu foi ensurdecedora. Miguel se jogou em direção a Clara, enquanto a fumaça e o caos cercavam-nos. O chão tremeu sob eles, e um pedaço do teto desabou. O tempo estava se esgotando. A mulher, furiosa, olhou ao redor, um frio no olhar. Vocês nunca aprenderão, não é? E nesse instante, mais homens armados entraram, aumentando ainda mais a confusão. Miguel sentiu seus nervos à flor da pele. Agora não era apenas uma luta de poder. Era a sobrevivência deles. Procuram o quê? Ponto. Samuel gritou para os invasores. O que mais vocês querem de nós? Mas as palavras soaram vazias no ar, sem eco. O caos tomou conta. Miguel percebeu que precisava agir. Ele agarrou Samuel pelo braço, puxando-o. Vamos, precisamos sair. Mas Samuel hesitou, seu olhar fixo na mãe. Ela precisa ver a verdade. Mãe, você tem que parar isso, Samuel gritou, as palavras carregadas de desespero. Nós somos uma família. Isso não precisa terminar assim. A mulher olhou para o filho e, por um momento, Miguel acreditou que algo pudesse mudar. Mas a fúria tomou conta dela. Você só está sonhando, Samuel. Não podemos mudar. É então que, em uma fração de segundo, Miguel entendeu. Aquela luta não era apenas física, mas uma batalha de corações. Com a adrenalina a mil, Miguel atravessou a sala em um movimento rápido, cercando Samuel. Vamos, juntos! E assim, eles correram em direção à saída, mas não sem antes lançar um último olhar à mulher. A dor em seu olhar, o desespero ecoando em sua voz. Finalmente conseguiram sair da barbearia em ruínas. O ar externo era gelado, mas trazia uma sensação de liberdade. Sam e Clara se olharam, um abraço silencioso, uma vitória ainda que temporária. E agora? Perguntou Samuel, a incerteza na voz. Miguel respirou fundo, sabendo que tinham muito a resolver. Agora precisamos nos unir. Existe um futuro lá fora, mesmo que tenhamos que lutar por ele. As sirenes da polícia começaram a soar, mas a sensação de união era maior. Eles eram mais que sobrecargas de passado. Eram sobreviventes prontos para reescrever suas histórias. Miguel olhou para a cidade ao longe, cheia de possibilidades. Nada seria como antes, mas alguma coisa havia mudado. O futuro estava a um passo. E enquanto se afastavam da cena de caos, uma última pergunta ficou branca no ar. Qual seria o preço de sua liberdade? A jornada ainda estava apenas começando. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esgrime o botão de like agora para alimentar o algoritmo e facilitar que mais pessoas descubram essa saga. E não se esqueça, sua participação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere
Nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa comunidade.